Ô mãe, conta um pouco da obra de Deus na sua vida aí, mãe. Conta aí. Sim, pode contar? Pode, conta aí um pouco aí. Uma Então, linguagem de recordação aí. o nome de Deus seja louvado. Amém. Que Deus abençoe nós todos. Então, Irmandade e amigos dos vídeos, eu quero contar como que Deus me chamou nessa graça. Eu era uma pessoa que eu servia a idolatria e eu não conhecia essa graça. Eu vim conhecer essa graça depois que eu me casei. Eu me casei em Pernambuco, com 5 dias eu vim embora para São Paulo. Eu deixei minhas famílias e viajei aqui. Aqui eu já tenho 52 anos, pela misericórdia de Deus, que eu moro aqui. E meu esposo começou a trabalhar numa firma e lá ele foi evangelizado da obra de Deus. E ali, pela misericórdia de Deus, nós conhecemos a graça de Deus. E um dia eu fui numa igreja no Jardim Paulista e eu vi um testemunho muito lindo. Pela primeira vez, o servo de Deus estava com enfermidade muito grande, muito gravíssima, e já estava desenganado do médico. E a família dele já ia na igreja pedir oração, e ele já estava muito, muito debilitado. E toda a Irmandade visitava ele, ficava lá com ele. E quando foi um dia, eles foram na igreja ver se Deus ia falar com eles sobre a vida do servo de Deus. E lá o Senhor falou que ia dar vida e vida com abundância. E eu vi esse testemunho e fiquei muito maravilhada, porque ele contou um testemunho tão lindo que Deus deu a graça de eu me converter com esse testemunho. Ali eu vi que era dado por Deus aquele testemunho, era uma coisa fantástica. Então ele disse que estava muito enfermo na cama, não se alimentava mais, não dormia. E a Irmandade tudo orando por ele, e a família tudo. E aquele servo de Deus, ele passou uma noite junto com a Irmandade e já estava muito mal. E ele pegou numa madorninha que ele não dormia. E ali ele viu, ali só era, pelo que ele viu ali era a eternidade mesmo, queridos irmãos, eram os céus abertos. E ele viu quando um anjo chegou, saudou o pai e disse que o pai chamou primeiro ele para vir numa missão aqui na terra, para vir cuidar do servo de Deus, libertar ele, que estava já nas últimas, que Deus ainda precisava dele muito tempo para fazer uma obra na vida dele. E para fazer uma obra na vida do servo de Deus e para ele pregar a palavra de Deus, trabalhar na obra, porque Deus ainda tinha muito, muito tempo para ele aqui na terra e não era o tempo dele. Aí aquele servo estava ali arrebatado, pode ser arrebatado, e ali ele viu quando o anjo de Deus pegou uma mala de ouro, uma tesoura de ouro, uma bandeja de ouro, bisturi de ouro, agulha de ouro, tudo de ouro, colocou dentro daquela malinha e saudou o pai e disse: pronto, pai, já vou. Aí quando ele viu que ele chegou onde ele estava, ele saudou ele e disse assim: deita, filho, deita. Era um médico, era um anjo em vez de um médico, como um médico. E ali ele já estava deitado, mas estava espiritualmente, ele estava na cama dele, material e espiritual, porque ele estava arrebatado. Mas ele viu o corpo dele na terra, lá como estava na cama, e ali o anjo disse que mandou ele deitar, descobriu ele, e ele fez a cirurgia nele, de acordo à vontade de Deus. Diz que ele pegou o bisturi, pôs na bandejinha, pegou a tesourinha de ouro, a agulha de ouro, pegou tudo as coisas de especiaria de ouro, colocou naquela bandeja e foi fazer a cirurgia dele. Aí quando ele fez a cirurgia dele, puxou como um coração de boi podre, assim, derramando sangue de dentro, e colocou dentro daquela bandeja lá.
E ali ele limpou tudo, aquela sujeira que estava dentro, e costurou tudo, e ali ele deu 25 pontos naquela cirurgia. Aí, quando ele terminou, que saudou o irmão, ele subiu. Aí, quando ele subiu, que chegou lá, ele saudou o pai e disse: Pronto, pai, já cumpri minha missão. Na hora que ele chegou, o servo de Deus pulou no chão. Aí o povo que estava assim, numa madorninha, estava olhando ele lá, fazendo quarto. Ali, naquela sala, estava todo mundo observando o que era que Deus ia fazer com o servo de Deus. Ele pulou no chão. Quando ele pulou no chão, disseram: Pronto, ele está morrendo. Mas ele não estava morrendo, ele estava liberto, porque Deus libertou ele por completo. E o anjo de Deus levou a enfermidade dele. E quando ele acordou, ali amanheceu o dia, buscando as coisas de Deus, agradecendo a Deus pelaquela libertação. E o Senhor Deus abençoou ele, que ele ficou liberto igual um moço de 30 anos. E ali, Irmandade, foi um testemunho bem guiado por Deus. A Irmandade perdoa, que eu não sei contar como ele. E ali, queridos irmãos, eu vi aquele testemunho e me comoveu muito. Eita, eu quero... Perdão. E ele me comoveu muito. E ali eu era uma criatura que eu era muito dada com as coisas de Deus. E quando eu vi esse testemunho, ele disse: Ó, Irmandade, quem não acreditar nessa obra que Deus fez, teus diáconos, teus anciãos, teus cooperadores, tem todos que me conhecem, a Irmandade. E quem quiser pode passar na minha casa, que eu mostro as chapas da enfermidade, mostro tudo. Porque tem gente que não acredita nas obras de Deus, realmente não tem aquela fé no coração, né? Mas eu creio em Deus e creio no poder dele, eu creio. E aí, Irmandade, a primeira vez que eu fui no batismo fazer uma visita, os irmãos convidaram, foi eu e meu esposo, e uma prima e um primo meu. Nós fomos 4 visitar ali na igreja do Brás. Eu estava com 34 dias de dieta da minha filha, e ali Deus estava me chamando para eu obedecer a Ele. Mas minha família era tudo idolatra, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minhas primas, toda a minha família. E eu fui a primeira que o Senhor converteu nessa graça, e eu fiquei temendo. Mas o adversário das nossas almas colocava no meu ouvido que eu ia ficar isolada da família, que se eu ficasse ali, fora, naquela igreja, fora da minha família, eu ia ser desprezada por todo. Aí o Senhor tocou no meu coração: se tu não obedecer a minha palavra, nem teu pai, nem tua mãe, nem tuas irmãs, ninguém da tua família vai salvar a tua alma. E ali, Irmandade, naquele batismo muito abençoado por Deus, eu ali deixei minha filhinha na mão da irmã, e me direcionei para o vestiário lá, me troquei rapidamente, vim, me batizei, aceitei o Senhor Jesus como meu único, suficiente Salvador da minha alma. E ali eu me batizei e fiquei temendo que meu esposo não gostasse daquilo que aconteceu, mas ele também foi chamado por Deus, ele ia descer nas águas primeiro do que eu. Mas como ele esqueceu de tirar uma peça íntima, ele voltou, foi se trocar de novo. Ele, quando voltou, viu meus cabelos boiando sobre as águas, ele ficou muito feliz. E eu não vi ele se batizar, e ali o adversário dizia: agora teu marido vai achar ruim, tu vai ver como vai ser ruim. Mas eu confiei no poder de Deus, e ali, quando terminou o batismo, eu saí naquela porta, muita gente, nós nos encontramos nas portas, e ali eu falei para ele: olha, hoje Deus me chamou na graça, hoje por diante eu sou uma serva de Deus. E ele ficou também muito contente, ele me saudou muito alegre e disse: eu também, Deus me chamou. Deus chamou nós no mesmo dia, foi uma obra gloriosa.
e nós se alegremos muito. E ali ainda batizou uma prima minha, mas parou também, mas foi seguir outras dominação, e ali ninguém pode julgar ninguém, está na mão de Deus. Então, Irmandade, daquele dia para cá eu comecei a servir a Deus de espírito e verdade, e começou a nossa vida. Aí eu escrevi uma carta para o meu pai, que naquele tempo a gente escrevia carta, que de aquele dia em diante eu era uma serva de Deus, que ia servir a Deus de espírito e verdade, e meu pai se alegrou muito, ficou muito feliz ele sendo uma criatura, mas minha mãe, ali ele disse, graças a Deus, minha filha, que você hoje vai servir a Deus, eu fico muito feliz de você estar servindo a Deus. E eu comecei minha vida servindo esse Deus glorioso, e pela misericórdia de Deus, estou até hoje servindo esse Deus todo-poderoso. Começou a minha luta nessa vida aqui na terra, e ali na minha casa veio muita gente do Nordeste para minha casa, e Deus dava a graça de cuidar de todos eles ali junto com meu esposo. O que Deus preparava para mim ali, era para mim e todos eles, Irmandade. Então eu dou graças a Deus por quanto Deus me deu a graça de ganhar muitas almas para o Senhor, nosso Deus. E pela misericórdia de Deus ainda permaneço no mesmo lugar que Deus preparou para mim. E aqui nesse lugar Deus me cuida de nós, cuida da minha família, e todos servem a Deus, e é a alegria que eu tenho na minha alma. Nesse lugarzinho simples que Deus preparou, até hoje estou aqui, pela graça e misericórdia de Deus. Então, Irmandade, eu agradeço a Deus por conta eu passei muitas provas, muita luta. Naquele tempo não tinha água encanada aqui, eu tinha um poço de água que eu tirava água para manter minha casa, minha família.